Pode, quem pensa que pode. Autor: Lauro Trevisan. Capítulo 1. As duas maiores descobertas da humanidade. Era uma tarde de primavera. Sentado diante da máquina de escrever, eu alinhavava as primeiras ideias deste livro, quando apareceu um amigo e me perguntou: "O que é que está a escrever?" É claro que ele não estava interessado em ouvir uma prelecção completa sobre todo o tema que eu tinha na cabeça. Tratei de sintetizar tudo em poucas palavras, caso contrário poderia correr o risco de perder o latim e o amigo, como diz o ditado. Aliás, uma vez ensinaram-me que todos os discursos têm duas partes, o início e o fim, e tanto mais perfeito é o discurso quanto mais se aproximar a primeira parte da segunda. Então, respondi-lhe: estou a pôr em livro as duas maiores descobertas da humanidade. Não me diga! Exclamou o homem. Pois, é verdade, insisti. Quais são? Perguntou ele, cheio de curiosidade. A primeira descoberta fantástica, revolucionária, é que existe em toda a criatura humana um poder infinito, que tudo alcança. E a segunda é que esse poder é acionado pelo pensamento. É simples demais para ser verdade, criticou o amigo. Justamente por ser simples demais é que é verdade. Se fosse difícil e complicado, teria toda a probabilidade de não ser verdade, porque todas as leis que regem o universo e o ser humano são simples. Prove-me, sentenciou ele. Você quer que eu prove a si ou que prove o que estou a dizer? Brinquei. Viu? Festejou ele. Já está a disfarçar. Não se apresse. É o que irei fazer ao longo destas páginas. Mostrarei que existe um poder infinito em cada criatura humana e assinalarei que esse poder é acionado pelo pensamento. Como o pensamento é a criação mais simples e mais fácil da mente humana, qualquer pessoa, de qualquer cultura e capacidade, pode usar esse poder, em qualquer momento da sua vida, para alcançar os seus mais elevados e grandiosos objetivos. Deus fez tudo tão simples que ninguém consegue queixar-se, com razão, de que não tem a possibilidade de usar esse poder. Basta pensar. Se agora você está a pensar, já está a usar o seu poder infinito. Se perante o que estou a dizer você reage e diz que o seu pensamento não tem poder nenhum, já está a usar o poder infinito, imanente em si, o qual está a trabalhar para que o seu pensamento não tenha poder nenhum. Pode, quem pensa que pode. Jamais terá uma casa aquele que pensa que nunca terá uma casa. De nada serve você ter talento, capacidade, genialidade, se pensa que nunca conseguirá nada na vida. Nesse caso, marginalizar-se-á e não sairá da estaca zero. A não ser que mude o pensamento. O mundo está cheio de talentos frustrados. Lembra uma afirmação do filósofo norte-americano Emerson: nenhuma aptidão, nenhum auxílio, nenhum treino será capaz de compensar a falta de fé. Pois bem, ter fé é acreditar que o seu pensamento produz a realidade do seu conteúdo. Em certa ocasião, escreveu Eliphas Levi, o pensamento humano cria aquilo que pensa. No momento em que você está na posse dessas duas chaves da vida, isto é, que você tem um poder infinito no âmago do seu ser e que esse poder é acionado pelo pensamento, você abrirá todas as portas. Você sabe, por experiência própria, que pensar é uma coisa que se faz constantemente, portanto, você e qualquer pessoa do mundo, mesmo os analfabetos de pai e mãe, e mesmo os que hoje estão no fundo do poço, podem, desde já, usar o pensamento positivo para criar o mundo dos seus sonhos, do sucesso e da felicidade. Você é aquilo que pensa. Pense, e será o resultado dos seus pensamentos. Com isso, começou a maior revolução da sua vida. Levante-se, sacuda a poeira, trace os seus projetos ideais, acredite neles, e verá que uma força divina e uma sabedoria infinita realizarão o conteúdo dos seus pensamentos. Maravilha das maravilhas! Aqui você verá como usar o pensamento para multiplicar as suas qualidades, para crescer o seu mundo material, para curar as suas doenças, para resolver os seus problemas, para viver feliz, alegre e gloriosamente. Se você acredita nisso, leia este livro. Se você não acredita nisso, leia este livro. Se você não acredita nem desacredita, leia este livro. Uma coisa é certa, depois de ler este livro, a sua vida não voltará a ser a mesma. Você será, sem dúvida,
uma pessoa conceituada, segura de si, autoconfiante, poderosa, positiva, criativa, bem-sucedida, rica, agradável, descontraída e feliz. Sim, porque basta pensar. Só pensar. Perguntará você, entre incrédulo e perplexo. Sim, pensar, acreditar e seguir em frente na direção em que o vento do poder divino soprar, porque o conduzirá aos resultados desejados. Pode, quem pensa que pode? Poder da mente, ciência ou charlatanismo? Antigamente muitas pessoas afirmavam que telepatia, telecinesia, precognição, clarividência, eram bruxaria ou fraude, ou coisas do diabo. Hoje, há uma ciência específica, chamada parapsicologia, com vastíssima literatura e um arsenal imenso de laboratórios experimentais em todo o mundo, que trata desses fenômenos. De há uns tempos para cá, fala-se muito também em poder da mente. Os menos avisados já metem a sua colherada, afirmando, do alto da sua ignorância, que isso é charlatanismo, aldrabice, mistificação. Talvez possamos dizer que há dois tipos de críticos negativos, aqueles que são contra tudo que não se adapta a seus absolutismos dogmáticos e aqueles que são contra por ignorância. E, possivelmente, há dois tipos de críticos positivos, aqueles que estão a favor porque o estudo e a compreensão do conteúdo os posiciona assim, ou são contra porque o estudo ou a compreensão do conteúdo os posiciona dessa maneira. Nenhuma pessoa dotada de bom senso, e no uso das suas faculdades mentais, pode deixar de ser crítico positivo, se quer ser honesto consigo e com a humanidade. Poder da mente é uma nova ciência moderna, com objetivo próprio, terminologia própria, comprovada por métodos científicos, ou seja, empírico, dedutivo e indutivo. Muitas vezes vejo pessoas confundirem poder da mente com parapsicologia ou religião, ou psicologia, ou filosofia. Embora abranja muitos aspectos de cada uma dessas ciências, na verdade o poder da mente tem o seu próprio caminho. Hoje, há milhões de pessoas que se ocupam dessa ciência, e a literatura multiplica-se aos milhares anualmente. Eu mesmo já lancei até agora dezenas de livros e ministrei centenas de jornadas, tendo proferido palestras para aproximadamente 500.000 pessoas, de todos os níveis culturais, no Brasil e no estrangeiro. Quando realizei uma das jornadas sobre o poder da mente em Portugal, adquiri um livro de título, A Mente do Futuro, escrito por Agapato. Em dada altura, ele afirma, o que, indubitavelmente, representa um passo transcendental no conhecimento do homem, é o auge recente da investigação dos poderes desconhecidos da mente. No entanto, no Ocidente a sua manifestação tem sido constantemente reprimida. Por um lado, pelo nosso obstinado racionalismo, que surge como paladino da ciência, por outro lado, quando estes temas ocultos são considerados proibidos ou, no melhor dos casos, próprios de charlatães de barraca e indignos de qualquer preocupação científica. Mas nas minhas constantes viagens por esse mundo fora, posso afirmar que o interesse por essa ciência e a procura da sua compreensão têm sido realmente extraordinários. Isso já é indicador de que estamos a inaugurar uma nova era na história da humanidade. Bem-aventurados os que acreditam que o homem é muito mais do que é, porque esses estão a caminho do seu grande destino. O que vem a ser o poder da mente? Ao falar em poder da mente, saltam duas palavras aos olhos, cada uma significando um universo, e as duas juntas fazendo uma ciência. Poder expressa uma força superior, uma energia limitada, uma capacidade de ação irresistível, a ponto de sobrepor-se a qualquer tipo de obstáculo, capaz de alcançar qualquer objetivo, capaz de materializar qualquer palavra. Será que existe realmente esse poder? Existe. Em primeiro lugar, a religião ensina esta verdade. Toda religião que acredita num Deus admite a existência de um poder superior, capaz de realizar o acto criador. Jesus falou claramente sobre esse poder, existente no interior de todas as pessoas. Disse ele, e tu, quando orares, entra no teu íntimo e ora a teu Pai, que está no íntimo, e teu Pai, que tudo vê, ouve-te e atende-te. Ele chamou o Pai a esta presença todo-poderosa existente no íntimo da criatura humana. Noutra ocasião, disse, tudo o que pedires ao Pai, em oração, crendo que alcançarás, alcançarás. Por aqui se vê que esse poder é infinito. Tão infinito quanto infinita pode ser a mente de uma pessoa. Trata-se, portanto, do infinito relativo. Segundo Jesus, nós temos o Pai dentro de nós.
Por isso, temos o poder em nós. Deus, segundo a religião, está no âmago do ser humano. Assim sendo, você, e o Deus que habita o seu interior, tudo podem. Os mestres espiritualistas, de todos os tempos, assinalaram esta verdade. Já o grande pensador, escritor, filósofo e teólogo Agostinho de Hipona, conhecido na Igreja como Santo Agostinho, escreveu, referindo-se a Deus: eis que habitáveis dentro de mim e eu lá fora procurar-vos. Por conseguinte, meu Deus, eu não existiria, de modo nenhum existiria, se não estivesseis dentro de mim. Ora, a presença de Deus numa pessoa confere-lhe a grandeza infinita. Aliás, a Bíblia diz: vós sois deuses. Isto significa que você tem a dimensão divina, porque Deus é em você. Numa outra passagem, afirma a Bíblia: porque dele, em ele e por ele existem todas as criaturas. Se você existe em ele, ele é em você. A verdade da existência de Deus em si carrega em si a verdade da existência de um poder infinito em si. O Mestre Jesus, que se dizia viver numa absoluta interação com o Pai, ensinava a todas as pessoas: tudo quanto pedirdes e suplicardes ao Pai, em oração, crendo, alcançareis. Como age o poder, segundo a religião? A forma pela qual alguém pode comunicar com o poder infinito, com a presença infinita, com o Deus interior, com o Pai que habita o âmago, o íntimo, é a palavra, o pedido, a oração, o desejo, o pensamento, a imagem, a mentalização. O homem pede e Deus atende. Deus, pois, é a resposta. Não é o contrário, como muitos pensam, isto é, que Deus age e o homem responde. Por outras palavras, Deus, que habita o seu interior, só pode agir em si através de si mesmo. Você pede e ele atende: tudo quanto pedides ao Pai, recebereis. Noutra altura, ensinou o Mestre Jesus: pedi e recebereis, porque todo aquele que pede, recebe. Aqui salta mais uma verdade: Deus nunca falha. Se você colocar corretamente as premissas das leis superiores, o resultado nunca pode falhar. Se houver falha, foi você quem falhou, porque Deus nunca falha. Assim como escreveu o apóstolo Tiago: pedis e não recebeis porque pedis mal. Há cerca de 2000 anos, escrevia um grande mestre espiritualista, chamado João Evangelista, que foi discípulo de Jesus. Ora, sabendo que atende os nossos pedidos, sabemos também que receberemos o que pedimos. Sabemos que receberemos o que pedimos. A lei não falha. Por que Deus não falha? Mas se assim a religião não diz nada, veja o que afirmam os grandes mestres da ciência do poder da mente. O que dizem os mestres? O reconhecimento da existência de um poder infinito no subconsciente de cada pessoa, por incrível que pareça, é unânime entre os mestres da mente. Independentemente da filosofia pessoal ou da corrente de pensamento a que se dedicaram, todos admitem a realidade de um poder, que é acionado pela mente consciente. Joseph Murphy é uma das grandes expressões da ciência do poder da mente. Autor de mais de 30 livros, tendo proferido palestras no mundo inteiro, escreveu ele: já vi o poder do subconsciente erguer pessoas que se encontravam liquidadas, tornando-as novamente fortes, dotadas de força vital e integradas em si mesmas, livres para irem pelo mundo em busca de felicidade, saúde e alegria. Há um milagroso poder de cura no seu subconsciente, capaz de acabar com os tormentos mentais e com problemas de coração. Você pode abrir a porta da prisão da mente e libertá-lo. O poder do subconsciente. Napoleon Hill, autor de diversas obras, no seu livro, O Poder da Psicologia Positiva, escreveu: a sua mente tem um poder ilimitado para converter um desejo em realidade. Ele coloca claramente a existência de um poder, situado na mente. Harold Sherman, também autor de diversos livros, declarou: a atitude do eu posso, mantida dia após dia, é invencível. James K. Van Fleet tem um livro com o título O Poder Miraculoso de Cada Um. O título já fala do poder infinito que você tem imanente em si. Vou agora citar Samuel Dodson: se todos os homens, mulheres e crianças deste mundo utilizassem o poder íntimo que possui cada um, e todos os seres aprendessem a utilizar o seu poder mental universal, o seu poder mental cósmico, este mundo seria realmente diferente. As seitas religiosas não discordariam umas das outras, as nações não estariam sempre em disputa umas com as outras,
nenhum homem se empenharia na luta aparentemente interminável pelo poder e pela força. Ele quer dizer, entre outras coisas, a grande verdade de que, no momento em que cada um dos 5.000 milhões de seres humanos se consciencializar de que contém em si o poder infinito, que tudo lhe concede, acabariam as disputas e o mundo entraria numa era de paz e fraternidade. Horizon Sweetmarden escreveu: há em nós um poder que, se o conhecemos ou valorizarmos, nos tornará capazes de fazermos tudo o que sonhamos ou imaginamos, ou de sermos aquilo que desejamos ser. Os milagres do pensamento. Ralph Waldo Emerson foi considerado o filósofo que exerceu maior influência na vida norte-americana. Viveu de 1803 a 1882. Escreveu livros, poemas, ensaios e cartas. Disse ele, e o profundo poder, no qual existimos e cuja bem-aventurança nos é acessível, não só se basta a si mesmo e é perfeito em cada instante, como também faz com que o acto de ver a coisa vista, o espectador e o espetáculo, o sujeito e o objeto, sejam um só. O famoso escritor norte-americano Joseph Murphy escreveu num dos seus livros, nas profundezas do seu subconsciente, à espera de se expandir e de se expressar, há uma sabedoria infinita, há um poder infinito, há um armazenamento ilimitado de tudo o que é necessário para uma vida perfeita. A mente é o motor do poder. Até agora fixamo-nos particularmente na realidade da existência de um poder infinito em cada pessoa. Mas a palavra poder vem sempre acompanhada, no nosso caso, de outra, que a dimensiona e completa, a palavra mente. Poder da mente. Uns dizem poder da mente, outros dizem poder na mente. Isso seria como se perguntássemos se o carro anda por causa da força do motor ou por causa da força no motor. Quer se consiga definir exatamente quer não, o que importa é saber que basta ligar a chave de ignição e o carro andará. Na fantástica caminhada pelo mundo da mente, você poderá usar palavras como alma, espírito, consciente e subconsciente, sabedoria infinita, poder divino, Pai, Deus interior, eu superior, mente cósmica, poder curador e criador, Espírito Santo, força infinita, presença divina, fonte da vida, vida supraconsciente, eu maior, luz divina, e outras designações que, longe de gerarem confusão, estão a dizer que há um mundo incomensurável, cuja dimensão total ainda não foi alcançada. Mas isso não nega a realidade. Não é necessário que você saiba tudo sobre motores para que faça o seu carro funcionar. Eu, por exemplo, já fiz o meu carro andar milhares de quilômetros, levando-me onde eu queria ir, e no entanto não sei nada de motores. O homem efetuou descobertas grandiosas no mundo exterior e realizou invenções incríveis. Isto, porém, pode ser apenas o começo de tudo. Também no campo da mente estamos apenas no limiar. Mas as descobertas são estupendas e, já neste estágio, podem conduzir o ser humano a uma nova vida, melhor, mais agradável, mais abundante, mais saudável, mais plena e mais feliz. A descoberta do poder da mente colocou-nos milhões de anos-luz à frente dos primitivos e está a abrir caminho para uma nova humanidade. Este mundo de misérias, de sofrimentos, de fome, de frustrações, de tristezas, de violência, de desamor, de fracassos, que você vê ao seu redor, já não tem sentido para quem descobriu que existe um poder infinito, na sua própria mente, que tudo lhe alcança. Você é o que é a sua mente. Ora, usando de forma maravilhosa a sua mente, viverá, de facto, num mundo maravilhoso. Incrível. Não mais incrível do que o assombro do imperador Nero se hoje se erguesse do túmulo e visse aviões, automóveis, televisões, computadores e todos esses aparelhos que fazem parte do nosso dia a dia. Antigamente, e muitos ainda hoje, pensavam que isso de clarividência, telepatia, precognição, telecinésia, movimento de objetos sem causa aparente, era charlatanismo ou fraude. Atualmente, isso e muito mais faz parte da capacidade humana. Portanto, não fique parado na idade da pedra lascada, senão você acabará por viver no tempo do meu tio-avô, que não entendia por que lhe davam injeções na nádega se era a cabeça que lhe doía. A evolução da humanidade resulta do poder da mente. Nunca a humanidade se voltou tanto para o conhecimento do seu microcosmo como na época actual. As dimensões fantásticas do ser humano estão a empolgar as mentes mais avançadas. Embora, desde os seus primórdios, o homem se tenha voltado para si mesmo, na tentativa de descobrir e desvendar os seus próprios mistérios, só nos nossos dias há uma exploração mais frenética e mais apurada do universo humano.
Estamos no começo. Um belo e promissor começo. Perante a precariedade da vida humana actual e perante o imenso universo mental a ser conquistado, só podemos rir quando se fala, por aí, em fim dos tempos. Na verdade, estamos no início dos tempos. Como se pode pensar no fim se estamos ainda no começo? Para você ter uma ideia do nosso estado actual, vou citar o S. Anderson. O homem chegou à Terra há tão pouco tempo, que mal teve tempo de respirar. Pense nas palavras de Richard Carrington. Imaginemos que, por alguma magia, toda a história da Terra podia ser comprimida num único ano. Nesta escala, os 8 primeiros meses seriam completamente sem vida. Os 2 meses seguintes seriam dedicados às criaturas mais primitivas. Só na segunda semana de dezembro é que apareceriam os mamíferos. O homem, como conhecemos, entraria em cena aproximadamente às 23 horas e 45 minutos do dia 31 de dezembro. E a idade da história escrita ocuparia não muito mais que os últimos 60 segundos. Eis como é recente o pensamento do homem. O segredo dos segredos. Mas nessa breve passagem pela Terra, o homem já realizou obras gigantescas, descobriu maravilhas fantásticas, inventou coisas estupendas. Inventou imensas naves pesadíssimas, que vão pelo espaço, chegou à Lua, mandou naves para outras galáxias, inventou computadores incríveis, produz comprimidos para curar doenças, órgãos artificiais para substituir os deteriorados, envia imagens que podem ser captadas em todos os rincões do planeta, grava melodias com altíssima perfeição, realizou experiências de enorme sucesso na engenharia genética, captou os segredos dos átomos, e mais e mais e mais. Que criatura grandiosa é o ser humano! Que poder incomensurável encerra em si mesmo! Se nesse pequeno espaço de vida já deu passos tão assombrosos, é de confiar plenamente que os caminhos da humanidade serão cada vez mais belos, saudáveis, perfeitos, grandiosos, maravilhosos. Isto tudo tem acontecido e continuará a acontecer porque a mente humana possui um inesgotável poder criador e realizador. Estamos num momento em que todas as pessoas já têm condições de reconhecer a existência deste poder. A dimensão infinita está em todas as mentes e não apenas naqueles que conseguiram elevar-se a alturas inimagináveis. Todos temos a mesma origem, a mesma natureza, o mesmo poder. Foi para demonstrar na prática esta verdade que escrevi um livro com o título Os Outros Puderam, Você Também Pode. Quem pode o mais, pode o menos. É engraçado. Há pessoas que sorriem incrédulas quando eu digo para mentalizarem a realização dos seus desejos, porque, pela lei de que o semelhante atrai o semelhante, os desejos acontecerão. No entanto, essas mesmas pessoas ajoelham-se na primeira igreja e oram pela paz universal, pela justiça social, para que o amor ilumine a humanidade, para que a fraternidade aconteça na face da terra. Aí está o mais interessante: a pessoa que está a fazer essa prece, pela lógica deve acreditar que a sua prece tem o poder de produzir tal maravilha no mundo. Se não admitisse essa possibilidade, não estaria a rezar. Então não é muito mais simples e viável acreditar que a sua prece, a sua mentalização, pode curar o seu fígado, transformar a sua depressão em alegria, conseguir o seu carro, encher a sua mesa de alimentos, alcançar um emprego. Você, portanto, pode muito bem estar a negar o mais simples e a acreditar no mais difícil. Se você acreditar na justiça universal deve, consequentemente, acreditar no poder de realizar a sua própria justiça, que é o estado mental de equilíbrio, de equanimidade, de interação entre a mente, o corpo e sua vida. A justiça divina e universal do cosmos estabelece que todo o efeito decorre de uma causa correspondente. Por exemplo, se você acredita que uma mente saudável pode produzir um corpo doentio, está a declarar que, em Deus e no universo, não existe justiça, pois neste caso o efeito nada teria a ver com a causa. Na verdade, a mente alegre alegra o corpo e emite vibrações de alegria para o cosmo, contribuindo assim para o bem do universo. Veja o que escreveu Agnes Sanford, no seu livro, A Luz que Cura. Se cada um que reza pela paz universal tivesse suficiente poder de oração para conseguir a cura de uma constipação, este seria um mundo diferente dentro de 24 horas. Você é o seu único limite. Realizava eu, há dias, em Teresina, uma jornada sobre o poder da mente. Numa entrevista para a televisão, perguntou-me o repórter: o poder da mente tem limites? Respondi-lhe:
O poder da mente não tem limites. A pessoa é o seu próprio limite. Você conhece o aquecedor solar? São placas colocadas em lugar adequado para captar a energia do sol e, com isso, aquecer a água. Cada placa recolhe toda a sua capacidade máxima de energia, mas o sol é muito mais, infinitamente mais, do que a energia captada. O poder imanente na criatura humana é infinito, mas é usado de acordo com a capacidade e potencialidade da mente. Portanto, o poder é tão infinito quanto infinita possa ser a mente humana. Tudo o que você pode pensar, criar, sonhar, desejar, imaginar, pode realizar. Um dia, o avião não existia, o ser humano imaginou-o e o avião tornou-se realidade material. Eu gosto de citar a frase fantástica com a qual Horizon Sretmaden inicia um dos seus livros: a alma obtém tudo o que conceber e realmente desejar. Veja bem, tudo o que conceber e realmente desejar. Quantas doenças, que foram consideradas incuráveis em tempos passados, hoje são facilmente curáveis. E a cura, muitas vezes, processa-se por formas imaginadas. Como foi o caso daquela pessoa que me escreveu. Eu sofria de uma dor de cabeça há 36 anos, todos os recursos da medicina e curandeiros eu experimentei e não havia solução para o meu problema. Eu já não suportava. Tinha alturas em que quase ficava louca de dor. Então, a minha cunhada disse-me: leia o poder infinito da sua mente, que você fica curada. Foi a hora mais sagrada que eu tive. Li o livro. Há cerca de 1 ano, nunca mais sofri daquela dor que me maltratava tanto. Garanto-lhe que o meu bisavô jamais sonhou com a televisão. Mas alguém sonhou e a televisão existe. As grandes realizações são devidas a pessoas que souberam sonhar grandes sonhos. Foi o que escreveu Murphy: todos os poderes do infinito estão latentes e são inerentes. Aquela senhora da dor de cabeça tinha o seu próprio poder de cura, embora tivesse permanecido latente durante 35 anos. Estes poderes são-lhe úteis na medida em que você os utilizar. De nada valia àquela mulher da dor de cabeça a existência desse poder curador se ela não sabia usá-lo. Adianta alguma coisa você possuir um edifício de 100 apartamentos se dorme na sarjeta. Você é o seu único limite. O seu poder é infinito, mas se você não o usar ou se o usar indevidamente, não passará de um marginalizado. Não é porque hoje você é um pobre desgraçado que não existe este poder. Vamos. Abra os olhos. Desperte. Entre na sua verdadeira realidade. Assuma a sua grandeza. Ponha a mão no seu poder maravilhoso e seja feliz, rico, saudável, cheio de amor. O fundamental é criar e crer. Grande parte da humanidade anda de rastos pelo chão porque não é capaz sequer de levantar a cabeça. E o pior é que muitos, também, não são capazes sequer de levantar o pensamento. Se aparece alguém a apontar para o alto, mostrando que, além da cabeça, existem nuvens, estrelas, o sol, a lua, logo rebatem dizendo que isso tudo é conversa. Aí começa a grande diferença entre as pessoas. Você vê milhões de seres humanos que vivem uma vida digna, elevada, confortável, alegre, saudável, e vê milhões de criaturas revolvendo-se na miséria, na insanidade, na mediocridade, no sacrifício, nas privações. Quando a pessoa acredita apenas no submundo, viverá no submundo. Quando acredita na sua própria grandeza e capacidade, levanta-se à altura de Deus. Frank Lloyd Wright foi um famoso arquiteto, considerado um dos gênios mais criadores. Foi ele que disse que acontece sempre aquilo em que realmente se crê. Se você crê no sucesso, será bem-sucedido. Se você vive na mediocridade, não significa que não possa sair desta situação. Afinal, mediocridade é estado mental. Mudando-se a mente, muda-se a realidade. Antes de tudo, criar. Assim como é impossível você construir uma casa se antes não a construiu na sua mente ou na mente do seu arquiteto, da mesma forma é impossível você ter uma vida maravilhosa se antes não a criou na sua mente. A realização ou materialização é apenas uma consequência. Para que a sua vida seja mais do que é agora, crie essa realidade na sua mente. Uma das provas de que somos imagem e semelhança de Deus é que temos o poder criador. Você pode criar o que quiser na sua mente e isso já é um grande milagre. Em vez de criar sofrimento, tristezas e misérias,
crie a felicidade, o amor e o sucesso. Assim será. Porque ao pensamento segue-se a realidade. Norman Vincent Peale ensinou que, antes de tudo, você deve decidir o que quer ser, depois, tem de ter de si uma imagem mental como sendo assim. E este famoso escritor conclui: jamais se atinge a meta que não esteja bem definida na mente. Depois de criar o objetivo na mente, creia, com todas as forças interiores, que assim será. Lembre-se agora do que disse Frank Uray: acontece sempre aquilo em que realmente se crê. Anote mais uma vez: criar e crer são os fatores básicos do seu crescimento e sucesso na vida. O impossível é possível. Em fevereiro de 1988, lancei mais um livro, O Poder Infinito da Oração. A receptividade foi impressionante. Só no mês de fevereiro, esgotaram-se 5 edições. É que se trata de um assunto muito mais importante do que as pessoas supõem. Nos grandes acontecimentos da vida, nas horas de extremo perigo, nas situações desesperadas, mesmo quem nunca orou não deixa de experimentar um impulso instintivo para a prece, na busca da solução ou da salvação, principalmente quando tudo mais parece ter falhado. Nesse livro, escrevi um capítulo com o título Oração é Milagre. Veja o que diz uma parte do texto. Pode-se afirmar que oração é milagre, porque a prece se realiza através de uma força e um poder não explicados pela ciência. Um milagre existe. Todos os dias milhares de pessoas são curadas extraordinariamente de doenças consideradas incuráveis. Conheci pessoas de quem os médicos disseram que nunca sairiam da cama e hoje andam por esse mundo fora mais sadias do que nunca. Quantas pessoas não poderiam jamais caminhar, e hoje caminham? Quantos negócios saíram da falência prevista, para o sucesso total? Quantos casamentos se ergueram das cinzas, para a mais linda comunhão de amor? Quantos náufragos se salvaram contra todas as esperanças? Quantas pessoas saíram de acidentes de forma tão impossível que se consideram como tendo nascido de novo? Que força estranha é essa, chamada milagre? Que poder desconhecido é esse a que dão o nome de milagre? Eamon Fox escreveu: sabemos que a nossa oração será atendida, mas nunca sabemos exatamente como. Às vezes, continua ele, parece não haver meios, em termos humanos, para a solução do problema, e no entanto ele é resolvido de alguma maneira gloriosa e emocionante. O como é exatamente a premissa do milagre. Porque o milagre não é um acontecimento impossível de ocorrer, mas a maneira pela qual acontece é que se supunha impossível. Portanto, por milagre não se entende um rompimento da ordem natural estabelecida por Deus, mas a realização da ordem natural por caminhos e meios desconhecidos humanamente até hoje. Quando Jesus saciou a fome de 5.000 pessoas famintas, isso é coisa que muitos restaurantes fazem diariamente, mas saciar a fome de 5.000 pessoas com 7 pães e 7 peixes, aí está o milagre. O milagre é a realização da prece, ou da mentalização, através de meios maravilhosos e desconhecidos. Um milagre, pois, está ao seu alcance. Basta que você acredite nele. Todo o pensamento em que se acredita, acontece. Toda oração em que acredita, acontece. O milagre é a força divina imanente em si. Se essa força é imanente em si, você é o seu poder de milagre. Por causa do poder de Deus, que existe em si. Foi por isso que Jesus afirmou, com extrema sabedoria: tudo é possível àquele que crê. Creia firmemente que aquilo que você deseja acontece e fique tranquilo, porque acontecerá. Um milagre é simples. Materialização da imagem. Visitei as pirâmides de Khafre, de Miquerinos, e penetrei na pirâmide de Kelps, indo até a câmara do rei. Ao lado das pirâmides, que eram sepulturas reservadas de cada rei, existem, em tamanho bem menor, câmaras que eram sepulturas dos familiares do rei, como esposa, princesas, filhas. Numa dessas câmaras, cuja existência data de aproximadamente há 4.000 anos, podiam-se ver as paredes completamente revestidas de imagens de pessoas, animais, aves, armas do tempo, material de pesca, barcos, esteiras, e assim por diante. A razão dessas gravações nas paredes era a crença de que, na sua viagem para o além, os mortos tinham poder de materializar os animais, alimentos e objetos que aí estavam gravados, a fim de os usar na medida em que necessitassem.
Essa crença fez-me lembrar o ensinamento da ciência do poder da mente, que diz que toda imagem gravada na mente, com fé, se torna realidade física. Na antiguidade egípcia, acreditavam que aquelas imagens gravadas nas paredes podiam adquirir vida e forma através do poder dos mortos, que eles supunham continuarem vivos na sua viagem para o além. Há muito de verdade nisso, mas aqui nesta vida, você tem o poder maravilhoso de materializar as imagens criadas na sua mente. Aliás, dizem os mestres que as realidades materiais não são nada mais do que a materialização das imagens mentais de cada pessoa. O seu mundo material, ou seja, a sua casa, o seu frigorífico, os seus móveis, o seu terreno, a sua oficina, a sua cozinha, o seu carro, os seus alimentos, existem no seu mundo material porque existiram antes no seu mundo mental. Diga-me, pois, com que pensamentos e imagens você convive e eu lhe direi qual é o seu patrimônio material. Se você é uma pessoa negativa, envolta em imagens negras e desagregadoras, o seu mundo material será isso. Você colhe na vida o que semeia na mente. Perante tantas atribulações da vida e de inesperados reveses, muitas pessoas chegam à conclusão de que a vida é incontrolável. Nas conversas por aí, você ouve, com frequência, comentarem que uns nasceram voltados para a lua e têm muita sorte, ao passo que outros têm um fatídico destino de viverem marcados pelo azar e pela má sorte. Em face de acontecimentos do dia a dia, exclamam: "Item, você é um homem de sorte. É incrível." Ou então: "Item, você tem imenso azar, santo Deus." Se o mundo fosse dominado por forças aleatórias, e se o ser humano não tivesse condições de realizar o seu viver, o mundo seria um aglomerado de confusões, de descontrolos, de imprevisibilidades, concebido, então, por uma inteligência limitada e superada pela sua própria obra. Este não seria o mundo de Deus, porque o mundo de Deus é concebido por uma inteligência infinita e regido por leis superiores e infalíveis. James Allen, famoso escritor ligado à ciência do poder da mente, afirmou que a lei rege e governa tudo, desde o mais trivial pensamento, palavra ou acto humano, até os agrupamentos dos corpos celestes. Todo o universo, portanto, é regido por leis. Quando são colocadas corretamente as premissas de cada lei, o resultado nunca pode falhar. Nada importa se a pessoa conhece ou não a lei. Se você bebe água, mata a sede, mesmo que não conheça esta lei de causa e efeito, mesmo que você não acredite nesta realidade, e mesmo que você conteste esta verdade. O ser humano também é regido por leis e não pelo acaso, pela sorte ou pelo azar. A sua vida não é nem mais nem menos do que a consequência da sua própria causa. Isto quer dizer que você é o autor de si mesmo. Quer você aceite, quer não, esta verdade, ela continuará sempre a acontecer. Você é, sem dúvida, a causa de tudo o que lhe acontece na vida. Não chore em túmulo errado. Existe um ditado gaúcho, usado para as pessoas que se queixam de alguém que não é culpado: está chorando no túmulo errado. Você também, ao queixar-se de Deus, da vida, das pessoas, da sua situação, está a chorar em túmulo errado. Deve, isso sim, queixar-se de si mesmo. Porque só você é o seu próprio autor. Nada ocorre na sua vida que não tenha causa em você mesmo. Você é a causa da sua tristeza, da sua depressão, do seu fracasso, do seu sofrimento. Você é a causa da sua alegria, da sua felicidade, do seu sucesso, da sua saúde. A sua mente é o seu poder criador. A vida é o que você pensa. Para mim, dizia uma mulher irritada, a vida é uma matemática, pois passo o tempo todo a resolver os meus problemas. Na verdade, a vida é o que cada um pensa que ela é. Se você está embaixo, queixar-se de Deus e de todo o mundo, diz que a vida é uma droga, uma frustração, um mal necessário, uma coisa de loucos. Se você está feliz, dirá que a vida é bela, uma alegria, uma satisfação, uma maravilha, o mais lindo dom de Deus. A sua definição de vida depende do seu estado mental. Pense que a vida é uma festa. Festa. Eu digo sempre que a melhor definição que encontrei para a vida é esta: a vida é uma. Desde o amanhecer, ao acordar, sorria para o milagre da sua vida que continua, abra janela e contemple as últimas estrelas que brilham no céu, o sol que tinge de ouro o horizonte, os pássaros a dançar e a cantar pelos ares, as flores, molhadas de orvalho, perfumando o alvorecer,
os animais que festejam o nascer do dia, as montanhas apontam para o alto, mais verdes do que nunca, o riacho borbulha por entre as pedras, as pessoas desejam bom dia umas às outras. Pois, então, entre nessa festa você também. Inunde a sua mente de pensamentos de alegria e de sucesso. Imagine que o seu dia será positivo. Crie agradáveis expectativas para essas 24 horas. Acredite que a sua colheita será farta. E comece a caminhar com amor no coração e com a certeza de que tudo correrá bem. Ao sair para a rua, mentalize-se de que este será um lindo dia para você. E assim será. Se lhe disserem que esta vida não presta, diga, amigo, não diga isso. Cante, dê vivas, porque a vida é sempre uma festa. Do livro Pétalas de Vida. A solução está em S.I. Recebo inúmeras cartas, de todo o lado, onde se relatam maravilhas alcançadas por pessoas que põem em prática as leis da mente, acionando desta forma as suas forças interiores. Ainda hoje, muitos nada sabem sobre a existência de um poder infinito, imanente na criatura humana. Nem por isso deixa de existir esse poder. Na direção em que você dirigir a sua mente, nessa mesma direção caminhará a sua vida e o seu mundo material. Ninguém foi atirado para um mundo aleatório, dominado por forças estranhas e incontroláveis. O escritor U.S. Anderson escreveu, num dos seus livros, a má sorte não se abate sobre você, você cria-a. O sucesso não é resultado de trabalho duro, é resultado de pensamento positivo. Você é, de facto, o que é a sua mente. E o seu mundo material é resultado do seu mundo mental. Uma carta. Recebi uma carta, há tempos, cujo conteúdo quero revelar-lhe, pois é a prova do que tenho vindo sempre a afirmar. É com imenso prazer que te escrevo esta carta, comunicando-te o que consegui através do poder infinito da mente. Há cerca de 2 anos que leio sobre o poder da mente, mas só depois de ter lido 7 livros teus, é que aprofundei de tal forma que te asseguro, consigo tudo o que quero e fiquei outra pessoa, mais alegre, realizada, feliz, espalhando a tua filosofia a todos os meus amigos, colegas de magistério e alunos. Digo-te mais, reencontrei-me no caminho. Até os meus filhos se mentalizaram para conseguirem os seus intentos. Tenho a certeza de que se tivesse lido os teus livros 10 anos antes, seria ainda melhor. Ainda não fiz o teu curso, mas sinto-me como se o tivesse feito, porque me sinto firme e decidida na minha vida. Conforme o que me pediste naquela tarde de terça-feira, do mês de setembro último, no teu auditório, relato agora. Mentalizei durante 4 meses a cura de uma lesão no cérebro de meu filho, por ocasião de um forte acidente. Ele, com 12 anos, ajudou-me na mentalização. Após 4 meses, o médico acaba de nos dar a grande notícia: o teu filho está curado. Repara que ele só iria curar-se aos seus 16 anos. Portanto, está recuperado 4 anos antes, pelo poder da mente. Eu sofria de dores de cabeça horríveis, estou 100% curada, desde março de 1987. Sofria de dores na coluna vertebral, há muitos anos, há 7 meses que nada. Sinto. Quem segue a tua filosofia, ô Diana, vive tranquilo, não agitando os nervos. O coração, deixando-os trabalhar sadiamente. Agradeço, enfim, a bendita hora em que comecei a ler os teus livros, sendo que a cura pela palavra é o meu livro de cabeceira. Já o reli 4, 5 vezes, por isso sou feliz. Esta senhora está a transmitir uma lição a muita gente. Em vez de ficar a lastimar a sorte, o que importa é mudar a situação, alterando os padrões mentais. Mente animada e confiante, que cria realidades positivas, supera as dificuldades e melhora a situação. Nunca se deixe abater pelos reveses, mas use essa força superior, que é acionada pelo pensamento, para vencer o negativismo e traçar as metas desejadas. Pode, quem pensa que pode. Faça deste ano o melhor da sua vida. Sempre que você começa um novo ano, ou que comemora um aniversário, você vibra com uma fé incrível de que tudo vai mudar, que lhe acontecerão muitas coisas boas e, principalmente, você alimenta a esperança de que os seus sonhos mais lindos se tornarão realidade. Com o passar dos dias, no entanto, você percebe que tudo vai ficando como dantes, quartel-general em Abrantes.
e acaba por concluir que a vida não tem solução. Mas a verdade é que a vida tem solução, desde que você tenha solução. Se você quer que este ano lhe traga muitas coisas boas, é preciso que, antes de tudo, saiba quais são as coisas boas que quer que aconteçam. O avião, o comboio, o navio, o autocarro chegam ao destino se houver quem saiba qual é o destino e os leve lá. Sabe você o que quer? Lembre-se de que as realidades da sua vida nascem na mente. É necessário, portanto, que você determine mentalmente os objetivos benéficos que deseja alcançar. Concentre-se calmamente e diga para si mesmo o que espera deste ano. Vou facilitar-lhe o roteiro. Concentre-se em cada uma das áreas a seguir e assinale o que deseja obter. Não esqueça a lei ensinada por Jesus: pedi e recebereis, porque todo aquele que pede, recebe. Na área intelectual, cursos, aprendizagem, especializações, livros, conhecimentos, congressos, seminários. Na área mental, estudos sobre as forças mentais, livros, cursos, libertação da depressão, do desânimo, alegria, felicidade, paz de espírito. Na área amorosa, casamento, noivado, namoro, felicidade. Na área física, ou seja, orgânica, cura de alguma doença, saúde, vitalidade, superação do estresse. Na área material, casa, carro, apartamento, frigorífico, casa de banho nova, sala nova, gravador de vídeo, forno de micro-ondas, televisão, terreno, máquina nova, loja, negócio, emprego, tractor, equipamento tal. Na área financeira, dinheiro que deseja para levar uma vida confortável. Na área familiar, reconciliação, amor, bom entendimento, paciência, tolerância, perdão, reatamento do diálogo com pai, mãe, filho, irmão. Na área social, amizades, clubes, festas. Na área de lazer, viagens, férias, visitas, excursões, passeios, divertimentos. Na área religiosa, oração, igreja, culto, reuniões, encontros, Bíblia, associações. Aqui está apenas uma pista do que você pode mentalizar para que lhe aconteça este ano e em todos os anos. Faça a lista dos seus pedidos, guarde-os para que ninguém saiba, e mentalize todos os dias, acreditando que assim é e assim será. Goethe, famoso literato alemão, escreveu: estás determinado. Agarra-te a esse momento, o que puderes fazer ou sonhar que podes fazer, começa a fazê-lo. A coragem traz em si o gênio, o poder da magia. Empenha-te somente e a mente incendeia-se, começa, e o trabalho será completado. Aí está. Agarre-se a esse momento com fé e coragem. Ele é o ponto de partida para grandes realizações. Sonhe, deseje, incendeie a sua imaginação e leve acesa essa tocha. E a vitória sorrir-lhe. Ah! Para frente e para o alto, porque pode, quem pensa que pode. Pode, quem pensa que pode. Não há força mais poderosa no mundo do que uma ideia incendiada pela fé, remove montanhas, levanta edifícios imponentes, abre caminhos, alcança as galáxias e eleva o ser humano à altura de Deus. A frase anterior está gravada em bronze no foyer do Teatro Santa Maria. Foram proferidas por mim ao encerrar o discurso, na solenidade de inauguração desse teatro e do Palácio da Mente, no dia 23 de outubro de 1987. Na verdade, a realização dessa obra é mais uma prova de que toda ideia incendiada pela fé remove montanhas de obstáculos e produz milagres. Esta força maravilhosa não é privilégio de algumas pessoas apenas, mas de todo o ser humano, inclusive daqueles que se debatem nos descaminhos da miséria e do sofrimento. Toda criatura humana é a imagem e semelhança de Deus, portanto tem o poder infinito, capaz de realizar os sonhos mais grandiosos. Você também pode. Numa outra placa de bronze, fixada na coluna de cimento diante do Palácio da Mente, comemorativa do evento, consta, no final, esta frase: pode, quem pensa que pode. De facto, o pensamento possui, no seu âmago, uma espantosa força materializadora. 2 anos antes, existia, num terreno da rua Tuiuti, um chalé. Hoje está lá o Palácio da Mente, com 6 andares. É a sede do meu trabalho, em Santa Maria. Talvez você tenha um pequeno terreno coberto de carqueja e mato. Por que não sonha ter uma casa?
Ao pensamento seguisse a ação seguisse a materialização. Lembre-se, pode, quem pensa que pode. A placa a que me referi, em que consta a construtora Portela como executora da obra, foi descerrada por Flávio Portela, em nome do seu pai, Sebastião, fundador daquela firma construtora. É bom que você saiba que Sebastião Portela começou a vida como servente de pedreiro. Em cada tijolo das suas obras colocava muita força de vontade e muitos sonhos de progresso. Subiu, cresceu, e a sua firma, hoje dirigida pelos familiares, tornou-se grande. Eis mais uma razão para você gravar na mente esta verdade: pode, quem pensa que pode. Como se levanta você de manhã? Ao perguntar como se levanta você de manhã, lembrei-me da pergunta que se faz, com frequência, nos grupos infantis: qual é a primeira coisa que faz o burro, quando nasce o sol? Certo dia, eu fiz essa pergunta a uma criança e ela respondeu de imediato: lava a cara e vai trabalhar. Se eu perguntar a um brincalhão como se levanta ele de manhã, por certo há de responder, com um sorriso malicioso, entortando os lábios: com as pernas, não é? Mas há quem se levante com cara de missa de sétimo dia, ou com cara de quem troveja mas não chove. Existe uma expressão, muito conhecida, que fala em sair da cama com o pé direito ou com o pé esquerdo, para dizer que se levantou bem ou mal-humorado. Conheci um rapaz que se levanta sempre mal-humorado, e só depois de algumas horas se começa a sentir bem. Há pessoas que, ao acordar, parecem um ciclone, reclamam do tempo, praguejam porque a água do banho está fria, resmungam contra o tecido da toalha enquanto se enxugam, acham o pequeno almoço uma porcaria, e saem rua fora como quem vai para o matadouro. Esse tipo de pessoas terá um dia desagradável, porque vão passá-lo como um dragão, lançando fogo pelas ventas. Mas existem muitas pessoas, felizmente a maioria, que se levantam bem dispostas, cheias de vida, abençoando o dia e imaginando mil coisas maravilhosas que irão acontecer. Essas pessoas levantam-se com uma banda de música no coração, tocando melodias deliciosas e alegres. Para muitas pessoas, o dia é como uma marcha: se iniciam a marcha com o passo certo, continuarão a marchar com o passo certo; se iniciarem com o passo errado, seguirão com o passo errado. Você, no entanto, não é conduzido por forças astrais que determinem o seu dia. Nada disso. Você é que deve determinar o seu dia, tornando-o abençoado, feliz, saudável e próspero. No momento em que abrir os olhos, ao acordar, sorria, satisfeito, e resmungue algumas palavras jocosas e agradáveis. Assim, você está a assumir o comando do seu dia. Enquanto se espreguiça, tente cantarolar uma canção alegre e gostosa, esse tipo de canção que costuma levantar os níveis do seu bom humor. Quer seja dia de sol, ou chuva, ou seja nublado, para você é um lindo dia, porque você é o dono da sua vida e fará dessa jornada, que se inicia, um milagre de belas colheitas. Lembro-me daquela parábola, contada pelo mestre: saiu o semeador a semear a sua semente. Desde o amanhecer, você é o semeador a semear a sua semente. A sua semente, e não a dos outros. E você vai semear a semente da alegria, do bom humor, do sorriso, das palavras positivas, dos prenúncios agradáveis. Siga em frente, com a certeza de que a sua vida se está a tornar um dia melhor e com a segurança de que os seus celeiros acumularão mais e mais tesouros materiais, mentais e espirituais. Não se esqueça, pois, ao acordar, de ligar o seu bom humor e o seu pensamento positivo. Dê os bons dias às pessoas e responda aos cumprimentos, dizendo que vai cada vez melhor. Agora eu saúdo. Bom dia. Bom dia. Como é que vai? Cada vez melhor. Se Maomé não vai à montanha, a montanha vai a Maomé, se você não acorda bem. Humorado, faça o bom humor ir até si, trazendo-o para o interior da sua mente.